Se tem mais de 60 anos e luta contra um peso teimoso que não diminui, por mais que coma pouco ou faça exercício, então o que está prestes a descobrir pode transformar completamente o seu corpo. Já reparou que a balança não se move mesmo quando come como um passarinho? Que o seu médico continua a dizer-lhe para reduzir as calorias, mas nada muda. Ou que se sente com mais fome e mais cansado, apesar de fazer tudo certo. Então ouça com atenção, porque estou prestes a revelar o segredo oculto da insulina que tem sabotado os seus esforços para perder peso há anos. Neste vídeo, vou expor os 4 erros matinais que forçam o seu corpo a armazenar gordura em vez de queimá-la, e o truque simples de sincronização que pode derreter quilos sem comprimidos caros, dietas brutais ou treinos exaustivos. Não se trata de contar calorias ou passar fome. Trata-se de trabalhar com os ritmos naturais do seu corpo para desbloquear o potencial de queima de gordura que já possui. Conheça Margarete, uma avó de 68 anos que pensava ter tentado tudo. Ela contava todas as calorias, caminhava 10.000 passos por dia e até desistiu de suas comidas favoritas. Mas o peso não diminuía. Os joelhos doíam devido aos quilos extras, ela se sentia exausta ao meio-dia e, pior de tudo, não conseguia acompanhar os netos no parque. O conselho do médico? Basta comer menos e movimentar-se mais. Mas Margarete já comia menos de 1.200 calorias por dia e sentia-se infeliz. Então Margarete descobriu algo que mudou tudo. Ela não acrescentou um único exercício nem cortou mais calorias. Em vez disso, fez um pequeno ajuste na hora em que comia a primeira refeição. Em 3 semanas, ela perdeu 3,6 quilogramas. Na 8ª semana, ela tinha perdido 10 quilogramas e sentia-se mais enérgica do que em décadas. O seu segredo não era o que ela comia, mas quando ela comia. Esta não é apenas a história de Margarete. É sobre o que está a acontecer dentro do seu corpo agora. Porque aqui está o que a maioria dos médicos não lhe dirá: após os 60 anos, a resposta à insulina do seu corpo muda drasticamente. As suas células tornam-se 40% menos sensíveis aos sinais da insulina. Os seus níveis de cortisol aumentam naturalmente com a idade. E a capacidade do seu corpo de alternar entre armazenar gordura e queimar gordura fica presa na marcha errada. Mesmo que os seus exames de sangue pareçam normais, essas mudanças invisíveis estão a sequestrar o seu metabolismo todos os dias. Vamos expor os piores hábitos matinais que estão secretamente a forçar o seu corpo a entrar no modo de armazenamento de gordura, começando pelo mais destrutivo, que 90% dos idosos fazem todos os dias. Erro matinal número 5: tomar o pequeno almoço 1 hora após acordar. Isso parece loucura, porque sempre nos disseram que o pequeno almoço é a refeição mais importante do dia, certo? Mas eis o que realmente acontece no seu corpo. Quando acorda, o seu corpo liberta um cocktail de hormonas chamado efeito do amanhecer. Essas hormonas, incluindo o cortisol e a hormona do crescimento, aumentam naturalmente o seu nível de açúcar no sangue para ajudá-lo a acordar e a se movimentar. Agora, se tomar o pequeno almoço imediatamente, especialmente se ele contiver carboidratos, estará a deitar gasolina no fogo. A sua insulina dispara para níveis perigosos, forçando todas as calorias a serem armazenadas diretamente como gordura. Os cientistas provaram isso estudando células adiposas em laboratório. Eles cercaram essas células com todos os seus alimentos favoritos, glicose e ácidos gordos, basicamente um buffet à vontade para células adiposas. Mas, sem a presença de insulina, as células permaneceram minúsculas e murchas. No momento em que adicionaram insulina, essas mesmas células incharam em poucas horas. A comida estava lá o tempo todo, mas sem insulina, as células não conseguiam armazenar uma única caloria. O erro matinal número 4 é ainda mais chocante porque é algo comercializado como saudável para idosos: beber sumo de laranja ou comer aveia instantânea ao pequeno almoço. Esses alimentos causam o que os investigadores chamam de pico duplo de insulina. Primeiro, as hormonas matinais já aumentaram a insulina. Depois, esses alimentos ricos em açúcar fazem com que ela dispare. Estudos mostram que os idosos que comem pequenos almoços ricos em carboidratos
têm níveis de insulina 73% mais elevados ao longo do dia, em comparação com aqueles que adiam o pequeno almoço ou comem proteínas e gorduras. Pense nisto. Antes da descoberta da insulina, as pessoas com diabetes tipo 1 morriam literalmente de fome, independentemente da quantidade que comiam. Podiam comer sem parar, mas sem insulina, as suas células não conseguiam utilizar nada. Os seus corpos definhavam enquanto estavam rodeados de calorias. Isso prova que a insulina, e não as calorias, é a chave mestra para a perda de peso. Mas espere até ouvir o erro matinal número 3, porque este afeta quase todos os idosos que bebem café. O problema não é o café em si, é beber café com o estômago vazio nos 90 minutos após acordar. A cafeína age como adrenalina no seu corpo, amplificando os hormônios matinais de que falamos. Quando combina hormonas matinais, cafeína e, em seguida, adiciona comida, cria uma tempestade perfeita de armazenamento de gordura que dura o dia todo. Uma pesquisa do American Journal of Clinical Nutrition descobriu que os idosos que bebiam café imediatamente após acordar tinham níveis de cortisol 42% mais elevados, o que aumenta diretamente a resistência à insulina. Mas aqui está a chave. Se esperar apenas 90 minutos após acordar para tomar o seu café, esse efeito quase desaparece. O seu corpo tem tempo para diminuir naturalmente essas hormonas matinais primeiro. Agora, o erro matinal número 2 pode surpreendê-lo, porque acontece antes mesmo de acordar, ter um sono de má qualidade ou dormir menos de 7 horas. Quando não dorme bem, o cortisol pode aumentar 2 a 3 vezes mais do que o normal. Isso cria um ciclo vicioso. O cortisol elevado perturba o sono, o que aumenta ainda mais o cortisol, o que o torna resistente à insulina, o que faz com que armazene mais gordura, o que perturba novamente o sono. Um estudo inovador acompanhou 500 adultos com mais de 60 anos durante 5 anos. Aqueles que dormiam consistentemente menos de 6 horas ganharam em média 7 quilos a mais do que aqueles que dormiam 7 a 8 horas, mesmo comendo exatamente a mesma quantidade de calorias. A diferença? Os seus níveis de insulina. Quem dormia mal tinha níveis de insulina 65% mais elevados ao longo do dia. Mas o pior erro matinal, o número 1, combina todos esses problemas num único hábito catastrófico que praticamente garante o aumento de peso após os 60 anos. Tomar um pequeno almoço rico em carboidratos dentro de 1 hora após acordar, enquanto bebe café ou sumo. Essa tripla ameaça faz com que a insulina suba mais do que em qualquer outro momento do dia. O corpo não tem escolha a não ser transportar todas as calorias diretamente para as células adiposas, onde ficam armazenadas. Eis o que chocou os investigadores da Universidade de Viena. Os idosos que cometeram esse erro tiveram níveis de insulina que permaneceram elevados por até 8 horas. Isso significa que mesmo que você coma perfeitamente no almoço e no jantar, seu corpo ainda estará no modo de armazenamento de gordura devido ao que você fez no café da manhã. Não é de se admirar que contar calorias não funcione. Você está lutando contra seus hormônios, e os hormônios sempre vencem. Agora, a solução que mudou tudo para Margaret e milhares de outros idosos. A descoberta é surpreendentemente simples. Adie a sua primeira refeição por pelo menos 2 horas após acordar. É isso, sem alimentos especiais, sem regras complicadas. Basta esperar 2 horas. Durante esse tempo, os seus hormônios matinais diminuem naturalmente. A sua sensibilidade à insulina melhora e o seu corpo entra no modo de queima de gordura. Mas eis o que torna isso ainda mais poderoso. Durante essas 2 horas, faça alguns movimentos leves, não exercícios intensos, apenas caminhadas leves, alongamentos ou tarefas domésticas. Esses movimentos consomem o açúcar no sangue criado pelos seus hormônios matinais, exatamente o que os seus ancestrais pré-históricos
faziam quando precisavam caçar ou coletar antes de comer. O seu DNA espera esse padrão. Quando comer, concentre-se primeiro em proteínas e gorduras saudáveis. Ovos cozidos na manteiga, iogurte grego com nozes ou até mesmo sobras de frango do jantar. Guarde os carboidratos para mais tarde, quando a sua sensibilidade à insulina estiver naturalmente mais alta. Essa mudança pode reduzir a sua exposição diária à insulina em até 47%. Agora você pode estar a pensar, mas eu sempre tomei o pequeno almoço logo pela manhã. Não vou ficar com fome? Era isso que Robert, de 71 anos, pensava também. Ele comia cereais todas as manhãs há 50 anos. A primeira semana sem tomar o pequeno almoço foi estranha, mas então algo incrível aconteceu. A sua fome realmente diminuiu. A sua energia aumentou. E após 6 semanas, ele tinha perdido 8 quilogramas sem mudar nada mais. A ciência é clara. Um estudo publicado no Journal of Nutrition acompanhou 300 adultos com mais de 60 anos que adiaram o pequeno almoço por apenas 2 horas. Eles perderam em média 1 kg por semana, sem reduzir as calorias. A sua insulina em jejum caiu 38%. Os seus níveis de energia aumentaram e, o mais importante, eles mantiveram o peso. Você também pode se preocupar. Na minha idade, não é tarde demais para mudar? Maria, 79 anos, provou que isso não é verdade. Após 3 cirurgias no quadril, ela mal conseguia caminhar até a caixa de correio. Ela começou apenas adiando o pequeno almoço e adicionando movimentos suaves. Em 12 semanas, ela estava passeando com o cão novamente e havia perdido 11 quilos. A idade não é sua inimiga, a insulina é. Vamos recapitular as 4 mudanças matinais que transformarão o seu corpo. Primeiro, espere pelo menos 2 horas após acordar para fazer a sua primeira refeição. Durante esse tempo, as suas hormonas matinais diminuem naturalmente e o seu corpo passa a queimar gordura. Segundo, adie o café ou a cafeína por 90 minutos para evitar amplificar essas hormonas matinais. Terceiro, priorize 7 a 8 horas de sono de qualidade para manter o cortisol e a insulina sob controle. Quarto, quando comer, escolha proteínas e gorduras saudáveis em vez de hidratos de carbono para manter o açúcar no sangue estável durante todo o dia. Lembre-se, não está a lutar contra as calorias. Está a trabalhar com as suas hormonas. Pare de tomar o pequeno almoço imediatamente após acordar. Pare de aumentar a sua insulina quando ela já está elevada. Pare de combinar cafeína com as refeições matinais. E pare de aceitar que o aumento de peso é inevitável após os 60 anos. O seu corpo ainda tem a capacidade de queimar gordura de forma eficiente. Só precisa de lhe dar os sinais certos nos momentos certos. A Margaret conseguiu. O Robert conseguiu. A Maria conseguiu. E você também pode conseguir. O poder de transformar o seu corpo não está na próxima dieta da moda ou programa de exercícios. Está em compreender e trabalhar com os ritmos naturais do seu corpo. Não precisa de passar fome. Não precisa de treinos brutais. Não precisa de suplementos caros. Só precisa de alinhar a sua alimentação com a sua biologia. Todas as manhãs tem uma escolha: aumentar a sua insulina e armazenar gordura, ou adiar o pequeno almoço e queimar gordura. A escolha é sua. Se isso o ajudou a entender por que os conselhos tradicionais para perder peso falharam, não pare por aqui. Assista ao nosso próximo vídeo, o ritual noturno que derrete a gordura da barriga após os 60 anos enquanto dorme. Ele revela o erro na hora de dormir que está a sabotar o seu metabolismo e a solução simples que queima gordura durante toda a noite. E se quiser o nosso guia gratuito com todas as 7 dicas para equilibrar os hormônios especificamente para idosos, incluindo o horário exato das refeições que maximiza a queima de gordura, clique no link abaixo e faça o download agora. O seu corpo está à espera para queimar gordura. Você só precisa dar permissão a ele.